Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo início de feriadão, certo? Dia 7. Eu gravo para vocês esse vídeo um dia antes, dia 6, mas eu devo postar esse conteúdo aqui no dia 7. Então, ótimo feriado, descansem, curtam esse feriado no meio de semana. Feliz independência para todos nós, certo? O papo desse vídeo vai ser Petrobras e Banco do Brasil. Técnico, pessoal. Tecnicamente falando, por quê? Nós tivemos uma pesquisa ontem sendo divulgada, o mercado interpretou como ruim a pesquisa, e aí bastante volatilidade, principalmente nas estatais. Tá? A bolsas, no plural como um todo, estão sofrendo hoje. Tá? Uma alta do dólar crucial aí para quebra do bom humor nas bolsas. O bom humor que já não vem há mais de uma semana. O que eu vou utilizar nesse vídeo aqui? Para não ficar só no gráfico, tá? Tanto do BBAS como de Petro 4, eu vou comentar um pouquinho de cenário macro, tá? Comentar eleições, etc., mas principalmente cenário macro e o que enfrentar no pós-eleição. Tá? Tanto BBAS como Petrobras vão ter ali o viés durante o pré e o durante a eleição, tá? E pode ser que também depois, por que não? Certo? Vou contemplar Banco do Brasil e Petro, mas fiquem atentos, o setor de utilidade pública, Sabesp, Copasa, também estão se movimentando bastante por causa de pesquisa eleitoral. Então, ao invés só de Banco do Brasil e Petro, vocês também podem colocar na sua carteira eleições aí de especulação e tal, Sabesp e Copasa. Certo? Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos passar pelo disclaimer. E, bom, vamos para o cenário macro. Eu vou começar com ele, tá? Esse é o grande vilão do segundo semestre. Não foi mais o petróleo, tá certo? Foi o dólar. DXY, pessoal, que é o índice dólar, tá? Ele que tem aqui o dólar relativo ao euro, tá? E ao ien japonês, principalmente. E esse cara tá voando. Tá? Esse cara tá voando desde o começo do ano. Se eu colocar aqui desde o início, tá? Esse é o gráfico. Tá? Esse é o gráfico do dólar desde o início. Tá? Uma subida estratosférica, pessoal. O nosso dólar aqui, ele acompanhou o DXY somente quando nós tivemos a PEC dos benefícios. Bom, aí ele subiu. Tá? Mas nem de longe o nosso dólar está subindo o que o dólar mundo sobe. Isso porque nossa política monetária, juros forte e dólar fraco, vem apertando há muito mais tempo. Então o nosso dólar só teve apreciação para cima dos 5,10. Vou colocar o 5,10 como ponto de equilíbrio. Tá? 5,10, 5 reais, só teve apreciação para acima dos 5,10 por causa do fiscal. Tá? Fiscal que beneficiou tanto as small caps, mas não vai bem no dólar, também não vai bem na curva de juros. Mas esse carinha aqui, pessoal, dá arrepios. Por quê? Esses níveis atuais de 110 mil pontos por dólar são níveis que há mais de 20 anos não eram vistos. Tá? E existe uma dinâmica: dólar forte, commodities fraco. Fraca. Tá? Bom, então você deve estar imaginando que, poxa, o dólar está forte agora. Mas, Bruno, você sempre falou, quem acompanha os meus vídeos há mais tempo, que o seu alvo para o dólar index era 110. É 110, pessoal. Tá no meu alvo. Até acho que o Fed vai pivotar nessa região de preços. Ou seja, ele vai parar de ser duro e vai começar a ser dove para tentar controlar também o dólar. Porque para a indústria americana não é interessante ver o dólar se fortalecendo. Faz o endividamento das empresas aumentarem, as empresas no mundo, ou seja, fica mais difícil ali o ambiente de negócios para o mundo, ou mais pessoas reclamam fora da terra do Tio Sam, e na terra do Tio Sam, ele vê os seus produtos encarecerem, porque o dólar está ficando mais forte perante outras moedas, principalmente o euro. Tá? Então eu vejo que o dólar aqui é problema, e ele é vilão. Dólar index acima do 108 é vilão. Bom, voltando àquele papo que, poxa, é o meu alvo dólar, pessoal. Só qual o problema? Tá no alvo. Não acho que vai ter mais compras. Não acho que ele vai para além dos 110,800, 111, 200, 110, 250. Tá lá. Não acho que ele vai além disso. Só que ele vai demorar para cair. Tá? Por quê? Porque dados econômicos americanos, dados de emprego ainda estão muito aquecidos. Então, quanto mais o dólar demorar, e eu acho que ele vai lateralizar, vocês têm percebido que o meu cenário para o segundo semestre nas condições macroeconômicas é de lateralização. O dólar está aqui, ó, entre 108, 110, 111, 107, 106. Tá? Então ele vai lateralizar alto, pressionando as commodities para lateralizarem baixa. Tá? Então o petróleo lateralizar abaixo de 100, o minério lateralizar também abaixo de 100. Tá?
Isso traz uma perspectiva de que 2022 e 2021, principalmente, foram os 2 melhores anos para os emergentes. Dólar forte e commodities forte. 2023 em diante, a gente deve ter o dólar ainda forte, as commodities arrefecendo ou ainda não se recuperando. As metálicas, por exemplo, caíram de 200 para 100, deve ficar abaixo de 100, em 100 ali, tá? Isso traz com que o topo de mercado para o IMAT, para essas companhias, sejam justificados, já que os termos de troca foram melhores no passado e não tendem a ser tão rapidamente melhorados no futuro, tá? Ou pelo menos no presente barra futuro. Essa é um viés macroeconômico que eu tenho, pessoal, tá? Que os emergentes não vão ter os seus termos de troca melhorados, porque os países desenvolvidos estão combatendo a inflação, seja por destruição de demanda, tá? Ou seja simplesmente porque atingiu um certo patamar de taxa de juros e naturalmente a percepção do mercado, embora não tenha ali, vamos supor, uma demanda menor, uma demanda diminuindo, como é o caso do petróleo, não diminuiu a demanda do petróleo, mas o petróleo caiu, porque percepção futura de que a demanda vai cair. Lockdown chinês, crescimento difícil, recessão muito forte na Europa, aquela coisa toda. Então, acho que as narrativas vão ser mais para estabilização das commodities a patamares mais baratos do que 2022, do que 2021. E eu também tenho a narrativa que a estabilização do dólar vai ocorrer. Bom, dólar estabilizando, commodities estabilizando, quem que vai se movimentar macroeconomicamente falando? Juros no globo, juros nos países desenvolvidos. Tá? Então, lá tudo bem, os juros ainda vão subir. Tem tempo para subir porque o Brasil começou bem antes, o mundo ainda não. Então o Brasil foi na frente, então tem alguns países que ainda vão continuar subindo, tá? Até 2023 os seus juros. Nós aqui não. Então para o Ibovespa é muito mais interessante na minha ótica olhar para as empresas domésticas do que as exportadoras por essa dinâmica. As condições para a atividade doméstica aqui, brasileiras, vão só melhorar em 2023 e não piorar, independente de quem for eleito, tá? Porque o pior da política monetária já foi, certo? O pior da política monetária já foi. E a fiscal, por mais que seja ruim para os juros e para o dólar, para a curva de juros futura e para o dólar, para a bolsa não é boa, né? Porque gera ali consumo. Vocês viram o PIB do segundo tri, consumo das famílias aumentando bastante. Então, é dessa maneira que eu inicio o vídeo, tá? Esse cara aqui, infelizmente, tá no meu alvo, só que eu acho que ele vai demorar para arrefecer. E eu coloco os 108 mil pontos como balizador. Dólar abaixo dos 108 é S&P, Nasdaq para cima. E nós aqui também para cima, porque aí vai dar mais esperança para um rally das commodities. Dólar acima dos 108 é pisado, tá? É difícil para ativos de risco. Certo, pessoal? Vamos ver como que essa dinâmica performa nesse mês de setembro. Essa análise tem como pontapé inicial setembro, mas eu tento dar pitacos também para 2023, começo do ano que vem, tá? Dólar, o nosso dólar agora, pessoal. O nosso dólar que vem, diferentemente do dólar índice, vinha em queda pós-PEC dos benefícios. Então aqui foi a PEC dos benefícios, tá? O que gerou de estresse no câmbio, tá? Acabou a PEC dos benefícios, tchau. Vamos para o normal, que é juros forte e dólar fraco. Nesse momento, pessoal, um estresse no nosso dólar. Aqui você pode falar que, poxa, se troca de governo vai ser mais populista, ou o próprio governo atual pode ser mais populista. Aqui é pré-eleição, aquele estresse. Onde eu acho que esse estresse vai? Naturalmente, eu esperava compras no 510. Pelas minhas futurologias, é o preço de equilíbrio, pré-eleição, tá? E no pós-eleição vai ser o 4,89, 4,96, 4,92, 5,10. A gente vai ficar nesse equilíbrio para depois, ano que vem, se continuarmos do jeito sem nenhuma surpresa fiscal, a gente, enfim, ir para os 4,55, 4,27, que é o final de queda para mim. Tá? Mas o dólar, ele caiu 10% aqui, tá? Antes da PEC dos benefícios, tá? E agora caiu de novo, 9,32, para não falar 10%. 540 pontos aqui, tá? 515 pontos a colar. Então era natural a gente ter aqui um pouquinho de força compradora para o dólar. E eu espero estabilização das condições macroeconômicas. Então, o dólar também estabilizar entre 5,10
e 4,89, 4,92, 4,96. Espero que seja isso e não entre 5,10 e 5,40, tá? Como se tá se desenhando essa semana. Tá? Então, também espero estabilização para o dólar. Não vamos para além da PEC dos benefícios de alta, mas eu acredito que no médio prazo a gente tende a romper as mínimas pré-PEC dos precatórios, que está aqui, ó. Tá? PEC dos precatórios aqui. Então, dessa maneira eu trago para vocês a minha análise do dólar. Espero que durante pré-eleição um pouco de estresse, mas depois ele arrefeça. E aí, para finalizar aqui essa primeira entrada, 10 minutos de vídeo, se eu estou dizendo que as commodities vão lateralizar, não vão ter um rally forte para além de 2022, 2021. E o dólar vai arrefecer, pessoal, no médio prazo, agora vai manter-se, mas depois tende a arrefecer, 4,55, 4,27, os termos de troca das nossas exportadoras vão piorar. Nossa balança comercial vai piorar. Então, não é um cenário também construtivo para as exportadoras, é construtivo para as empresas domésticas, né, da atividade doméstica. Nossos juros, estabilização, já mostrei para vocês alguns estudos aqui, então não vejo nossos juros indo para além da PEC dos precatórios, 12,75, tá? E também não vejo para menos do que a PEC dos aqui é PEC dos precatórios máxima e aqui mínima PEC dos precatórios. Então vai ficar nesse evento, PEC dos precatórios aí 10,50 a 12,75. É onde eu acho que nossos juros vai estabilizar para os próximos 3 meses, para esse ano aqui, e ano que vem tende a fechar. Se não tiver surpresa fiscal, tende a fechar. Eu acho que o nosso juros neutro está na casa dos 8. Tá nessa faixa vermelha aqui embaixo. Ó. E é o juros perfeito. Bom para quem exporta, bom para quem importa, a minha opinião, entre 8,50% e 9%. Tá show. O Brasil tá precisando de um juros abaixo de 2 dígitos, certo? Então 8, 7, 6, 9, ficar nessa ginga, tá? E não do 2 ao 13. Não, vamos diminuir a volatilidade, 6 a 9, 6,5 a 8,5, vamos colocar assim? Espero que seja uma realidade para os próximos anos, tá? Então juros estabilizando não deve fazer preço piora, vamos dizer assim, não deve piorar as condições para os empresários em 2023, é isso que eu imagino, independente de quem seja eleito. Ibovespa, natural tendência de queda, por isso, pessoal, pela balança comercial, pela estimativa que o mercado tem de menor demanda por commodities, tá? O nosso Ibovespa é muito comoditizado ainda. Então, por mais que nós tenhamos no curto prazo fiscais expansionistas, como foi em março, certo? E como foi aqui agora com os benefícios, política fiscal faz preço no curto prazo, 22 mil pontos aqui, 20 mil pontos a colar, tá? Política monetária está lá no topo, faz preço, faz tendência de longo prazo. E a política monetária ainda teve um pouquinho aqui de PEC 1, né? PEC dos precatórios, que fez preço para baixo, e PEC 2, PEC dos benefícios, que fez preço para baixo, inclusive movimentos muito parecidos de comportamento. Então, o gráfico, pessoal, só é útil se você identifica comportamento. Então, dessa maneira, oferta e demanda via gráfico e como que o mercado se comporta com política monetária, política fiscal, evento X, evento Y, preço de commodities, etc. Então, Ibovespa também não consegue, eu não consigo ter novas máximas, tá? E também muito pouco novas mínimas. Se tiver por 96, vai para 92, 89, 88, ou seja, muito parelho, muito equilíbrio, tá? É isso que eu espero para os mercados, para as condições macro e para os índices. Agora eu finalizo o vídeo com o Banco do Brasil, pessoal, para você que ficou até o final. Qual que é a volatilidade pré-eleição, né? Eu vejo. Então, 34 centavos aqui, 34,37 suporte, 34,90 suporte, tá? Região meio do caminho aqui, 37,16 aos 40,63. Região de alta, 44,53. São os pontos amarelos que significam cenário base, máxima e mínima. Tá? Com toda essa oscilação, tem mais de R$10 aí de volatilidade entre máxima e mínima, né? Um pouquinho mais de R$10 entre o 34,37 e o 44,53. Tá? O mercado já escolheu o seu candidato. Então, o Bolsonaro sendo reeleito, pessoal, as estatais vão subir ou pelo menos vão ter um viés de alta. E aqui eu coloco 2 pontos fora do cenário base, 47,51, 50,39. Tá? Lula provavelmente vai ser um ou outro, né, pessoal? Não vamos chover no molhado aqui. Eu vejo que dificilmente vai sair do preço do cenário base, o amarelo, mas se sair, eu tenho a melhor oportunidade.
28,61, 28,38, que é o VWAP dos compradores aqui, é quando é a faixa de preço onde o BBS lateraliza, tá? E representa as melhores oportunidades. Certo, pessoal? Então aqui, BBS é praticamente que são os mesmos pontos do vídeo anterior. Na Petro, tá? Essa tem, eu acho que também é uma volatilidade muito parecida, entre 10 e 12 reais, tá? Só que a Petro, o alvo, ele é dinâmico, tá? Eu estou colocando o alvo da DataX. Então é esse alvo aqui, ó, eu estou mirando, tá? Subiu 3 vezes, pré e pós DataX. Agora eu estou plotando a partir da mínima feita hoje. Abriu com gap, pesquisas, pode ser, ou enfim, um outro. Porém, então a partir dessa mínima, 36,34. Se for perdendo, se perder essa mínima, eu vou reprojetando. Então é uma análise dinâmica. Eu tenho que ficar fazendo atualizações para vocês. Agora, pré-eleição, pessoal, acho muito difícil. Não faz parte do meu salário base, independente de como estejam as pesquisas, que a Petro caia para além dos 28,87. Tá? Porque para o petróleo eu tenho um cenário de estabilização. 88, 85, 89, 87 mínima, 111 máxima. E a gente vai passar um ano, talvez, dentre essas duas pontas, porque o Pepe já deixou bem claro que abaixo dos 90 não vai dar, não. Ela vai diminuir produção. Então ela vai manter na mão da oferta, tá? Esses 88, 87, 85, 90 dólares o barril. E 111 eu acho que o mundo não aguenta. Também deve ter quebra de demanda, deve ter chiadeira, enfim, mais pro lado da demanda. Então, o lado da oferta joga o petróleo para a mínima, tá, para um piso de 85, 87, 89 e um teto, um cap em 111 é a minha opinião. Certo, pessoal? Então, a vol de ambos, Banco do Brasil e Petrobras, estão muito parecidas aí, com R$10 de vol pré-eleição. Deixe nos comentários a sua opinião sobre um ativo e outro e qual que é o seu cenário macro para esse feriadão aqui. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.